Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa e nós estamos estudando o livro de Gênesis. Gênesis possui 50 capítulos, 1533 versos, 1533 versos, 50 capítulos. E nós vamos meditar em Gênesis 1 e 2, a obra da criação. A obra da criação, Gênesis 1 e 2, é riquíssimo, é o início de tudo, é a criação maravilhosa de Deus e a revelação de um Deus criador, de um Deus que fez todas as coisas. Gênesis 1 focaliza no início da criação em 7 dias, nós chamamos de semana criativa. Gênesis 2 menciona a criação como num dia, né? Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus criou. E nós focalizamos Gênesis 2 mais como o dia da criação do homem, porque o foco de Gênesis 2 é a criação do homem. Alguns comentaristas que tentam achar a discrepância na Bíblia vão tentar dizer que são dois relatos da criação. E nós vemos como um relato da semana criativa, um relato mais geral da criação, e Gênesis 2 vemos como a criação mais específica do homem. Essa é a diferença que nós vemos. Mas muita gente tenta achar discordância, a crítica textual menciona que em Gênesis 1 o nome de Deus é Elohim, enquanto que em Gênesis 2 é Yahvé e Elohim, e você pode ver essa diferenciação mesmo, porque Gênesis 1 fala Deus, 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 o sujeito do capítulo 1 é Deus. E no capítulo 2 muda para Senhor Deus, porque nós agora temos servos, né? Senhor Deus. Os comentaristas críticos dizem que existem duas fontes diferentes, as fontes jeovistas e os elohistas, é isso que eles dizem, não é? E alguns acham que Gênesis é composto por 4 fontes diferentes. Essa é a crítica textual da redação, redacional da composição do Gênesis. Mas o importante é nós observarmos que há um Deus criador, criador dos céus e da terra, criador dos homens, criador dos répteis, das aves, da vida marinha, criador do sol, das estrelas, da lua, de todos os luminares que nós encontramos, o criador do universo. Eu costumo dizer, universo vem de um único verso, e o verso é esse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? A palavra no princípio, que começa aqui, em hebraico é Bereshit, indica uma criação. Bará é criar, simplesmente criar. Deus pode criar do nada. E a palavra bará é exatamente nesse sentido. Deus não usou nenhum material pré-existente, simplesmente criou Deus os céus e a terra. E então nós vamos ver essa criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas. 3 características da terra: sem forma, vazia e havia trevas. 3 coisas importantes. Como o homem foi criado do pó da terra, de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 7, e fala aqui da terra, existe uma relação entre o homem e a terra. Então, a terra sem forma, vazia, e havia trevas. Essa é a condição do homem sem Deus. O homem sem Deus está sem forma, o homem é deformado, né? O homem sem Deus está sem forma, o homem sem Deus se encontra vazio, e o homem sem Deus está em trevas. É exatamente essa a condição do homem sem Deus. Mas quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando o Espírito de Deus vem na vida do homem, o Espírito de Deus dá forma à vida do homem, o Espírito de Deus enche o homem, por isso diz, enchei-vos do Espírito Santo, e o Espírito de Deus
traz luz para nós, traz luz, a luz do Evangelho que possa raiar, não é? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, presta atenção, a terra era sem forma e vazia. O que Deus vai fazer nessa criação, ou nessa semana criativa de 7 dias? Nos primeiros 3 dias da criação, Deus vai dar forma à terra. A terra é sem forma, vazia, havia trevas. Então, no primeiro dia da criação, o que Deus faz? Deus faz com que apareça a luz. A luz, então, acaba com o problema das trevas. Deus faz aparecer a luz e assim Deus cria o dia e a noite. Deus está dando forma à terra. Segundo lugar, o que Deus faz uma separação das águas que estão embaixo na terra, das águas que estão em cima. E depois Deus faz aparecer a porção seca, que chama de terra, e o ajuntamento das águas chama de mares. Então, o que Deus faz nos primeiros 3 dias? Separação entre luz e trevas, chama a luz de dia, chama as trevas de noite, está dando forma. Segundo dia, separa as águas que estão embaixo na terra das águas que estão em cima da terra, águas de cima da terra, porque vai criar a atmosfera da terra e chamar de céus. Essa atmosfera que vem de vez em quando a chuva, não é? Então, as águas que estão embaixo da terra. E faz separação entre a terra e mares. Deus está dando forma. Agora, no 4º, 5º e 6º dia, Deus está enchendo a terra. Então, Deus vai encher primeiro essa atmosfera, criando o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para os tempos e as estações. Nós aqui vamos ter a criação dos tempos e estações. Apesar de a luz aparecer no primeiro dia e o sol só no 4º dia da criação, é possível que a primeira luz que tem é uma luz cósmica. Não é uma luz cósmica. Nós vamos ter 7 tipos diferentes de luz na Bíblia. A primeira luz, a luz do primeiro dia da criação, que é chamada de uma luz cósmica. Depois, no 4º dia da criação, uma luz solar. Alguns críticos dizem como é que pode haver luz sem haver sol. Mas diz lá no livro de Apocalipse que a cidade santa não precisará da luz do sol, que o próprio Cordeiro alumiará a cidade. Apocalipse 21, 23. Pois você pode ver o nosso comentário em Apocalipse 21. Então, a primeira luz, a luz cósmica, é a luz que nós temos em Gênesis 1, 3. Depois nós temos a luz solar, é a luz que nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 1, não é? Verso de número 16. Fez 2 grandes lumiar, o lumiar para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas para os tempos e as estações no 4º dia. Então, é a luz solar. Primeira luz, luz cósmica. Segunda luz, a luz solar. Existe também a luz artificial, não é? Que tem a ver com a luz cósmica. Lucas 8:16 fala de uma luz artificial, luz cósmica, luz solar. Jesus é a luz do mundo, João 8:12. Então, nós temos a luz cósmica, a luz solar, a luz que vem de Jesus, como luz do mundo, o Cordeiro que alumia a cidade santa. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, João 8:12. Nós vamos também ter a luz que os crentes são. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus em Mateus 5, verso 13 e 14. Vós sois a luz do mundo, não é? O sol da terra e a luz do mundo. Então, presta atenção. Luz cósmica, luz solar, a luz de Jesus, João 8:32, a luz dos crentes, Mateus 5:14. Aí nós vamos ter a luz do Evangelho, 2 Coríntios 4:4. Paulo fala da luz do Evangelho.
Em 1 Pedro 2,9 fala de luz espiritual. E em 1 João 1,5 fala que Deus é luz, da luz divina. Então nós temos 7 tipos de luz. A luz solar, ou a luz cósmica, não é? A luz cósmica, a luz solar, a luz chamada Jesus, a luz que são os crentes, a luz do Evangelho, a luz espiritual e a luz divina. Amém? Certamente, se você procurar, você vai achar mais luz, não é? Quero deixar essas 4 luzes com você. Muito bem. Então, os primeiros 3 dias, Deus está dando forma. Os outros 3 dias, Deus enche os céus com a luz, não é? Com o sol, a lua, as estrelas. Deus enche os mares com os peixes. Deus enche os céus com as aves. Deus enche os peixes, os répteis, não é? Deus enche a terra com os animais e Deus vai encher também, colocar o homem como coroa da criação. Então nós vamos ter o dia primeiro, a luz é separada das trevas, a dia e noite. No dia 2, a separação dos céus, a atmosfera da terra, as águas que estão embaixo na terra, das águas que estão em cima. Depois nós temos a terra e mares, não é? Depois nós vamos ter a formação das plantas e árvores no dia 3. Aí nós vamos ter no dia 4 o sol, a lua, as estrelas. No dia 5, a criação da vida marinha e das aves dos céus. E no dia 6, a criação dos animais, da terra e a criação do homem. E no dia 7 a criação está completa e Deus descansa. Deus descansou não é porque ele está cansado. O profeta Isaías diz que o Eterno não se cansa, não é? Nem se fadiga. Isaías capítulo 40, ele vai dizer que o Eterno não se cansa nem se fadiga. O fato que Deus descansou é que não havia mais nada para criar. Deus havia criado todas as coisas. O fato também que Moisés escreve o descanso de Deus para reforçar o 4º mandamento do dia do sábado, para guardar e santificar. Então esse era o propósito, se até Deus descansou da sua obra, que o homem também precisava do seu descanso. Então o primeiro capítulo de Gênesis focaliza no sábado, esse é o ponto culminante, o dia 7º, o dia do sábado, o descanso. Os dias de Gênesis, muita gente que tenta ajustar Gênesis com a ciência, procura dizer que esses dias são eras geológicas inteiras, mas não existe base nenhuma. Do jeito que é descrito aqui, e foi tarde e manhã, o dia primeiro, sugere-nos dias e 24 horas. Outra coisa interessante, foi tarde e manhã, sugere que o fim do dia acaba na tarde. E aí vem a noite e início de um novo dia. Normalmente, a gente inicia um novo dia, né, no nosso calendário com 24 horas, mas não era assim para os judeus. Eram as horas, 12 horas do dia, 12 horas da noite, o que sugere que desde o primeiro dia são dias de 24 horas. O termo para dia em hebraico é yom e sugere dias de 24 horas. Há momentos que a Bíblia também menciona dia como um período. Por exemplo, Gênesis 2:4 fala o dia da criação como o período da criação, não é? E focaliza também no 6º dia, Gênesis 2. Então nós vamos ter essa criação maravilhosa de Deus, não é? Essa obra da criação. Essa é uma boa criação. Note que tudo que Deus fez, depois de terminar, diz-nos a Bíblia que Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Então nós vamos ter a obra da criação. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ter 7 pontos da criação. Nós temos o autor da criação, Deus, Gênesis 1 e 2. Depois nós vamos ter a transição da criação, Gênesis versos 3 a 5. Depois nós vamos ter a narrativa da criação, Gênesis 6, 25.
Depois Gênesis, do verso 6 ao 25. Depois nós vamos ter o conselho da criação, é o quarto ponto, Gênesis 1, 26. Depois nós vamos ter o propósito da criação, Gênesis 1, 27. Depois nós vamos ter o homem como a coroa da criação, Gênesis 26 a 31. E depois nós vamos ter a bênção da criação, Gênesis verso 28 e capítulo 2, verso 3. Então nós temos 7 coisas acerca da criação. Vou repetir, o autor da criação, primeiro. A transição da criação, segundo. Terceiro, a narrativa da criação. Quarto, o conselho da criação. Quinto, o propósito da criação. Sexto, a coroa da criação. E sétimo, a bênção da criação. A criação de Deus, de fato, é uma bênção. Nós vamos ver essa boa criação, que Deus viu que era muito bom. Aqui nós vamos ter o grande drama do princípio de todas as coisas, que começa com Deus. A linguagem é simples, mas é vívida. Alguns chegam a ver isso uma poesia, a poesia da criação. Ela evoca a maravilha e a variedade da criação de Deus, começando com aquilo que era sem forma e vazio, e culminante com a exuberância de completude, de vida, dando forma a tudo. Mas o que isso é o relato que nos dá a chave, que abre o conhecimento a respeito de nós mesmos e do mundo e à nossa volta. A história ordena em modo um padrão lógico e deixa claro que a origem do mundo e da vida não foram acidentais, que há um Criador, e que esse Criador é Deus, e que esse Deus fez tudo, que esse Deus é o Criador de tudo, e que esse Deus existe. Tudo que Deus fez era muito bom, não era apenas bom, mas muito bom. Em meio a toda a criação maravilhosa de Deus, os seres humanos são especiais. Só eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós encontramos duas coisas aqui, imagem e semelhança, não é? Muitos atribuem que a imagem tem a ver com, alguns querem dizer físico, mas Deus é espírito, então essa imagem tem a ver com capacidade de comunicação, com inteligência, sabedoria, e semelhança tem a ver com a parte moral, e receber autoridade sobre as demais criaturas. Os 6 dias da atividade criativa de Deus, seguida de um dia de descanso, estabelece o padrão para a vida de trabalho dos seres humanos. Estabelece também as semanas, não é? Além dos dias, nós temos as semanas, o conjunto de semanas, nós vamos ter os meses. A criação é descrita como acontecendo em 6 dias. 8 vezes Deus fala e algo novo é criado. Tudo que é criado pelo poder da palavra de Deus. No dia 1 nós temos a luz e temos a separação entre trevas e luz. Temos também o dia e noite. Está aí os dias e 24 horas. No dia 2, a separação dos céus, das águas embaixo, das águas que estão em cima, da atmosfera, chamada de céu. No dia 3, separação entre terra e mares, ajuntamento das águas, formação de plantas, das árvores, aparece a erva. No dia 4, o sol, a lua, as estrelas, os tempos, os anos, não é? Para a medida dos anos, nós vamos ter as estações dos anos, né? O verão, vamos ter o outono, vamos ter o inverno, vamos ter a primavera, esse ciclo do ano. Vamos ter também, no dia 5, a criação da vida marinha, das baleias, os peixes, os répteis, das aves dos céus que vão voar. No dia 6, os animais que vivem na terra e a criação, coroa da criação, o homem e a mulher. No dia 7, a criação está completa e o Criador descansa, mas descansa porque não havia mais nada a criar. Esse não é um registro cronológico,
separações dos primeiros 3 dias e cria os espaços que Deus preenche em seguida. Não nos é dito como exatamente a criação ocorreu. Muitos veem como uma poesia. Temos detalhes que Deus fez surgir a terra, a vida, os céus, os astros. Nem quanto tempo isso levou, o contador da história não compartilha essas preocupações. Dias são bem entendidos como um meio vivido de expressar a energia criativa, a satisfação de Deus. E Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. No princípio, essas palavras nos recordam que todo humano tem um princípio e que os céus e a terra também teve seu princípio. Esse primeiro verso das Sagradas Escrituras faz ressaltar decididamente uma das seculares controvérsias entre cristãos que acreditam que a Bíblia por um lado e os céticos e ateus materialistas do outro. Esses últimos que procuram diferentes formas, em diversos graus, para explicar o universo, sem Deus, sustentam que a energia é eterna. Mas o Gênesis nos mostra que os céus e a terra teve um princípio. E se isso é verdade, não é? Eles tentam explicar a necessidade de Deus. Gênesis 1 afirma que Deus é antes de tudo, que existe, que é a forma exclusente, que é a razão para tudo ter começado, que é o autor de toda a criação. Esse verso fundamenta pensar correto acerca da criação do mundo material e mostra. Alguma pergunta surge de onde veio as trevas, e alguns acham que a rebelião do mundo espiritual ocorreu justamente entre o verso 1 e 2, trazendo assim trevas sobre a face da terra. Mas Deus recria e diz que haja luz, e houve luz, a luz brilha e as trevas desaparecem. Esse é o poder da palavra de Deus. Deus faz essa nova criação, é a luz é a vida. Bendito Espírito Santo opera e se move sobre a face das águas, trazendo forma, trazendo iluminação, trazendo entendimento. O que o pecado era trevas, mas a graça de Deus converte em luz. As trevas mostram também do estado do homem caído, sem o Filho de Deus, mas com o Filho de Deus, que é a luz do mundo, a luz brilha nas trevas e nós temos a luz de Cristo brilhando, tornando nós também luzes nesse mundo. Não é? Deus vai criar da forma, no 4º dia de trabalho, Deus põe o sol, a lua, as estrelas, tudo é obra de Deus. As estrelas, tal como aparecem aos nossos olhos, sem dizer sua quantidade, natureza, lugar, tamanho ou movimento, as escrituras foram feitas para despertar a nossa curiosidade, não para fazer de nós astrônomos, não é? Nem para nos conduzir ao Deus Santo. Moisés não tenta dar um tratado científico, mas Moisés mostra uma verdadeira poesia de um Criador que cria de forma maravilhosa. Nós vemos a sabedoria, o poder do Criador são admiráveis, e isso vai desde uma pequena formiga até um enorme elefante. O poder da providência de Deus preserva todas as coisas, a fertilidade, a multiplicação, a frutificação, são coisas que nós vamos encontrar na criação. Aqui nós podemos encontrar também 7 fundamentos. Primeiro fundamento, o fundamento da criação, não é? Verso 1, verso 21, verso 27. Deus criou os céus e a terra, Deus criou os grandes peixes, os répteis, as aves, Deus é o criador de tudo. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Esse é o fundamento da criação. Nós também vamos encontrar o fundamento da separação. Deus faz separação entre luz e trevas, entre dia e noite, entre as águas que estão embaixo das águas que estão em cima. Então nós encontramos o fundamento da criação, o fundamento da separação. Vamos também encontrar aqui o fundamento da frutificação.
Deus manda que as árvores produzam frutos, manda que o homem seja frutífero. Então nós temos o fundamento da criação, o fundamento da separação, o fundamento da frutificação. Vamos também ter o fundamento da iluminação. Deus cria os luminares, o sol, a lua, as estrelas, fundamento da iluminação. Nós já falamos de 4 fundamentos: o fundamento da criação, o fundamento da separação, o fundamento da frutificação, o fundamento da iluminação. Vamos também encontrar o 5º fundamento, o fundamento da multiplicação. Verso 28, Deus mandou que multiplicasse. Por isso que nós temos essa multiplicação, e hoje já são 7,6 bilhões de pessoas na Terra. É o fundamento da multiplicação, é o 5º. Nós vamos também encontrar no verso 28 o fundamento da dominação. O homem deveria dominar sobre tudo, sobre os animais. Não é sobre outro homem, mas sobre os animais, sobre as aves, a terra. Fundamento da dominação e o fundamento da sustentação, não é? O homem sustenta, Deus sustenta e o homem trabalha na terra e mantém todas as coisas. O homem foi criado para cuidar da terra e não para destruir a terra. É o fundamento da dominação, é o 6º. E o 7º é o fundamento da alimentação, verso 29 e 30, que Deus colocou toda a erva para fruto da terra, para mantimento, e também deu as aves e os répteis e toda a árvore vivente será para mantimento, o fundamento da alimentação. 7 fundamentos em Gênesis 1. O fundamento da criação, o fundamento da separação, o fundamento da frutificação, o fundamento da iluminação, o fundamento da multiplicação, o fundamento da dominação, é o 6º, e o 7º fundamento da alimentação. Porque tudo que tem vida precisa se alimentar. Então nós vemos essa maravilha da criação de Deus. Vamos falar um pouco do homem, a imagem de Deus. Somente foi criado o homem, a imagem e a semelhança de Deus. A importância disso é enfatizada quando antes dessa criação, Deus faz um conselho divino. Criamos, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos sugere um plural majestoso, mas mais do que esse plural majestoso, muitos vê a triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é um só Deus. Façamos esse plural de Deus. O homem, conforme a nossa sugere mais de uma pessoa, a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse nossa, primeira pessoa do plural, sugere 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Essa expressão imagem de Deus sugere inteligência, sugere capacidade de falar, capacidade de domínio, de governo. Tudo isso vem de Deus e sugere também a possibilidade da alma imortal. Semelhança tem a ver com a parte moral, não é? Buscar a santidade, a pureza, a conhecer o bem e o mal, essa parte moral, que são conceitos principais da origem da natureza santa do homem. O ser humano também foi criado com amor a Deus, com capacidade de bondade, de benignidade. Essa imagem, infelizmente, foi corrompida e perdida após a queda do homem, quando o homem decidiu desobedecer a Deus, decidiu se ficar independente de Deus. E através de Jesus Cristo, essa imagem pode ser restaurada, através do novo nascimento, do homem interior que é formado em nós, Cristo. Sem dúvida nenhuma, a imagem será mais clara na ressurreição dentre os mortos, quando nós seremos completamente redimidos por Cristo e seremos semelhante a Ele. A criação de Deus é algo maravilhoso.
o domínio que Deus deu, a provisão. Deus não deu apenas ao homem ordem para povoar a terra, mas também mandou dominá-la. Toda a natureza foi criada para uso do homem. Nesse mandamento vemos o mandato da verdadeira ciência. Todo avanço na agricultura, na criação de animais, no transporte, na energia, na química, na medicina e outros campos é incluído desse termo de o homem conseguir criar coisas e outras coisas. Na ideia do homem estar no comando, refuta também os modernos ambientalistas que vê o homem como muitas vezes um intruso no mundo, enquanto é tolice abusar da generosidade da terra, do seu uso legítimo. É um privilégio que Deus deu ao homem. Em Hebreus 2, 6 a 8, nós temos a citação do Salmo 8, que expõe o plano de Deus para que o homem exercesse o domínio, com o original declarado em Gênesis, capítulo 1 e 2. Entretanto, nós vemos que o homem falhou por causa do pecado. A ciência tem andado a passos largos, mas por causa da maldição, uma grande parte da natureza está fora do controle do homem. Fomes, secas, tempestade, animais cruéis, pragas, plantas, insetos perigosos, vírus e ainda doenças, envelhecimento amaldiçoaram a terra. A ciência está limitada às suas habilidades. A morte é o destino final de tudo. Louvado seja Deus, que nos traz gloriosas boas novas, nos traz a vida eterna em Cristo Jesus, vindo em forma de homem. Ele domina naquilo que o homem falhou em alcançar, e não somente a maldição da natureza será irrompida, mas tudo estará sob o seu controle novamente. Jesus Cristo é o último Adão e será bem sucedido onde Adão falhou. Como Deus é bom! Tudo que o homem precisava foi-lhe concedido em abundância. Deus deu tudo em abundância, e não somente as coisas necessárias, mas a beleza foram doados, mesmo hoje nós, através dessa natureza divina. Sem dúvida, a maldição do pecado redimiu-nos da grande variedade e tranquilidade do cultivo da colheita. Plantas, animais, tudo desenvolve e são viáveis, porque Deus colocou as possibilidades na composição genética das plantas e dos animais. No capítulo 2, nós vamos ter a formação do homem no jardim do Éden. Nós vamos ver os 6 elementos notáveis do livro de Gênesis, né? Nós vamos encontrar um divino criador, vamos encontrar uma divina criação, vamos encontrar uma divina promessa, vai também haver o divino juízo, uma divina chamada, uma divina provisão e uma divina salvação. 7 coisas divinas: um divino criador, uma divina criação, uma divina promessa, a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, um divino juízo, o dilúvio, uma divina chamada, a chamada de Abraão, uma divina provisão, Gênesis capítulo 22, quando Deus proveu o cordeiro, e por último, uma divina salvação que Deus nos traz. Tudo em Deus é divino. Nós vemos aqui em Gênesis 2 a criação do homem. Gênesis 2:7 nos dá o detalhe da criação do homem. Gênesis 1:27 diz que Deus apenas criou o homem, mas Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Encontramos aqui 3 partes: o pó da terra, a criação do corpo, soprou nos seus narizes o fôlego da vida, o espírito, e o homem tornou-se alma vivente. Vemos aqui então o corpo, o espírito e a alma do homem. Essas 3 criações. Nós vamos ver também 7 benefícios de Deus para o homem na criação. Fala de um jardim do Éden, um Éden vegetal. Nós vamos encontrar em Ezequiel 28 um Éden mineral. Muita gente crê que o Éden mineral era onde habitava Satanás, no meio de pedras fogueadas, pedras preciosas,
Mas aqui o Éden de Adão é um Éden vegetal. Muitos veem que a serpente voltou ao Éden, que Satanás perdeu a sua habitação. Mas esse Éden se encontra na banda do Oriente e menciona alguns rios que o cercavam. Quando nós olhamos no mapa, né, esse é o mundo bíblico, e vamos ver aqui, ó, nessa região da Suméria, seria talvez o possível jardim do Éden. Menciona o rio Tigre, menciona o rio Eufrates, uma região cercada de jardins, não é? E hoje o atual, parte do atual Irã, seria no sul do Iraque, com o Irã, não é? Ali seria o local original desse jardim. Eu falei que há 7 benefícios de Deus para o homem. O primeiro começa a vida. Deus deu a vida ao homem. Note que a vida é um dom de Deus. Esse fôlego de vida que nós respiramos pelos nossos narizes, esse fôlego de vida, o dia que você parar de respirar, acabou a vida, não é? O fôlego da vida. Deus deu árvores, Deus deu uma morada para o homem morar, Deus deu alimento ao homem, Deus também deu ao homem trabalho, Deus também deu ao homem mandamentos, Deus deu ao homem uma companheira. São os benefícios de Deus para o homem. E Deus deu ao homem riquezas, havia ouro na terra, não é? Diz que rodeia, o nome do primeiro rio é Pison, esse é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. O homem estava num lugar rico, estava onde tinha uma habitação, tinha alimentação, tinha riquezas, tinha mandamentos. Deus deu mandamentos ao homem. Aqui vemos o livre-arbítrio. Deus deu ao homem uma companheira, Deus criou o trabalho, Deus criou o casamento, pôs o homem para lavrar e guardar o jardim. Gênesis 2 descreve a formação do homem em detalhes. O homem foi formado do pó da terra e depois nos diz que Deus criou a mulher, não é? Diz também que Adão deu nome a todo gado, a todas as aves do céu, e que Deus fez cair um pesado sono em Adão, adormeceu e tomou uma de suas costelas. A ideia da costela fica abaixo do braço, que a mulher foi feita para ser protegida por homem, foi feita para estar do lado do homem, foi criada para ser uma companheira e uma ajudadora do homem. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. O homem foi criado do pó da terra, enquanto a mulher foi criada de uma costela de Adão. Não é? O material é mais osso, a mulher é formada mais de cálcio, o homem é formado mais de potássio. Essa é a composição química do homem e da mulher. E Deus cria o homem e a mulher, cria para ambos serem um, se tornarem uma só carne. E o verso termina, 2:25, dizendo que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles, apesar de estarem nus, estavam num estado de inocência, não se envergonhavam de estar na presença de Deus. Gênesis 2 nos mostra a criação do homem, da mulher, Adão dando nome a todos os animais da terra. É uma criação divina, não é? Um propósito divino. Vemos Gênesis 2:7, essa criação maravilhosa do homem, dando vida física, vida espiritual, vida na alma do homem. Tudo isso nós vemos nessa criação. A criação de Deus, o propósito da criação de Deus. Com isso, nós terminamos Gênesis 1 e 2, a criação. Estude mais sobre a criação, medite, talvez assista esse vídeo de novo para você extrair pontos importantes. Divulgue esse canal. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. No próximo vídeo nós vamos falar da queda, a queda do homem, o capítulo mais triste de toda a Bíblia, Gênesis 3. Mas que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor
Salvador Jesus Cristo seja convosco. O amor de Deus, Pai, o eterno Criador, o doador da vida, esteja com você, e a presença maravilhosa do Espírito que se move, que enche, que nos dá vida, que é o fôlego da vida de Deus em nós, que ilumina a nossa alma. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.